A paz do Senhor para os irmãos, que Deus esteja nos abençoando e, como sempre, esteja à vontade para me usar e estar falando, como Ele já falou comigo, está falando com vocês também. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos do 8 até o 11. Amém? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Essa é a nossa leitura da noite. Hoje vamos estar falando sobre a igreja de Esmirna. Esmirna fica na Turquia, na região do Mar Egeu. Fica bem pertinho de Éfeso, onde a missionária esteve pregando ontem, sobre o que ela falou ontem, a mesma cidade. Essa cidade era a mais esplêndida de todas as 7 igrejas que nós vamos ouvir falar aqui nesses 7 dias. Ela produzia mirra, ela era muito rica, ela ficava num porto e facilitava o comércio entre a Ásia e a Europa. Era uma cidade muito próspera. Esmirna tem um significado que não é muito legal, significa amargo ou amargura. Esse é o significado do nome Esmirna. Quem escreveu, quem ditou essa carta foi Jesus Cristo glorificado. E essas qualidades que ele apresentou aqui, foi apresentado nessa carta para a igreja de Esmirna, foi como o primeiro e o último. O primeiro significando o primeiro de todos, em tempo, em lugar, em ordem e importância. E o último, significando também o extremo mais distante. É o equivalente, o sentido da eternidade mesmo. O primeiro e o último é eterno. O Senhor é apresentado como o Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele está no controle da história. Destaca no que eles falam aqui, o que esteve morto e tornou a viver, a vitória dele sobre a morte na ressurreição. Ele fala isso para eles lá porque eles viviam tempos difíceis, de muita perseguição. E como Jesus não fracassou diante da morte, ele estava lembrando eles, que eles também, persistindo, sendo fiéis, passando por todas aquelas tribulações que eles teriam que passar, eles também teriam essa vitória, porque Jesus já tinha vencido. Quando eu fiquei procurando aqui as qualidades e os defeitos dessa igreja, não encontrei defeitos, mas também as qualidades é que eles passavam pelas provações. E eu não coloquei isso como uma qualidade, mas chamando a atenção, eu fui procurar ver o que é mesmo tribulação, porque a gente ouve falar e até fala de tribulação, mas é uma coisa muito pesada de se falar. Eu estou passando por uma tribulação.
Às vezes você acha mesmo que está muito pesado, mas olha só o significado. Significa uma pressão que vem de fora. Se está atribulando uma coisa, uma pessoa, quer dizer que você está comprimindo, esmagando, como se tivesse mesmo uma pedra fazendo pressão mesmo para esmagar a pessoa. E isso é com pessoas, e a pressão que vem de fora. Isso é tribulação. Algumas versões falam que, a irmã Kátia está aqui, ela sabe disso, que é como se fosse dor de parto. É essa a pressão. Mulher entende assim, dor de parto. E, para os homens entenderem, é como se tivessem pedras esmagando. Isso é a tribulação. E Jesus falou que eles iriam passar por isso. Quer dizer que Jesus não amava aquele povo de Esmirna? Claro que amava. E muito. Amava muito. Jesus fala que eles eram pobres ali. Nós vimos aqui ele falando que eles eram pobres, porque naquela cidade era uma cidade muito rica, mas eles eram pobres porque eles eram perseguidos pela fé que eles tinham em Jesus. Eles eram ali, os crentes eram materialmente pobres. E Jesus fala aqui, mas tu és rico. Por quê? Por que eles eram ricos? Porque eles foram comprados por uma coisa que não tem um valor estimado, que é o sangue de Jesus. E como assim, nós também fomos. Nós podemos ser pobres materialmente, mas espiritualmente, nós somos os mais ricos que estão nessa rua aqui hoje. Quando a gente fala que Jesus talvez não gostasse deles porque ia deixar eles passar pela prova, isso não quer dizer que não os amava. E quando nós passamos por provas, por alguma pressão, não quer dizer que ele não nos ame. Quer dizer apenas que ele deixa acontecer, ele permite que aconteçam essas coisas na medida que a gente pode suportar. E para a gente ver o quanto a gente é forte, o quanto ele nos ama, porque é na nossa prova que ele é glorificado. Quanto ao ataque dos falsos crentes, que fala também nessa carta, vemos hoje em dia, não só na igreja, mas na nossa vida secular, muitas pessoas que chegam perto da gente com falsidade. A gente tem que vigiar sempre nisso. Não são apenas na igreja que nós temos perseguições, somos perseguidos no emprego, na escola. Tem pessoas falsas sempre rodeando a gente. Vizinhança, amizades que às vezes você acha que tem e que na verdade está ali só para aproveitar de você ou descobrir alguma coisa de você e sair falando por aí. Quando fala da sinagoga de Satanás, fala sobre o que eu estudei, é que naquela época, como hoje em dia, tem alguns ensinamentos que são superstição. Como dizer que a irmã não pode cortar o cabelo, senão vai perder a salvação. Como dizer, não, Jesus morreu por você, ele te salvou, mas você tem que espalhar sal pela sua casa para espantar os demônios. Isso tudo é superstição. Você vai pegar, eu vou te dar uma rosa, hoje você vai levar para sua casa, se ela murchar é porque tinha demônio lá. É superstição, a rosa murcha de qualquer jeito. Não está plantada. E se estiver plantada e você não cuidar, ela vai murchar. Como tudo que é vivo, se não tiver cuidado, morre. É tudo superstição. Essas coisas a gente tem que deixar de lado e olhar somente para Jesus, que está sempre ali para nos ajudar, nos socorrer sempre. Falou também que haveriam crentes que seriam presos.
como às vezes nós nos sentimos presos a algumas situações. Isso também não quer dizer que Jesus não nos amava. E o conforto oferecido por Jesus para a gente não é o livramento do sofrimento, mas é a certeza de que nós teremos a vitória. Jesus não prometeu para a gente hora nenhuma que nós estaríamos nesse mundo sem sermos perseguidos. Em 2 Timóteo está escrito assim: olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em João está escrito assim, capítulo 15, versículos do 18 ao 23. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, os farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Nós não estamos livres de sofrimento. Nós não estamos livres de perseguição. Tá bom, evangelista, falou isso tudo, mas qual é a palavra dessa noite? Não é fidelidade, não é sofrimento, não é o amor, não é ressurreição. Não temas. Esse é o segredo que Deus me deu. Não temas. Essa é a palavra. Jesus disse ali: não temas as coisas que tens de sofrer. Todos nós tememos alguma coisa. Nós tememos que devolver o dízimo para Deus vai fazer falta no nosso salário. Nós tememos que dar uma oferta vai fazer falta, vou deixar de pagar uma conta para fazer uma oferta para Deus. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta depois? Isso é um temor. Eu temia algumas vezes ir à igreja e voltar para casa e meu marido está embriagado, então eu não ia na igreja. Olha quantas bênçãos eu perdi, quanta oportunidade eu perdi pelo temor. E hoje Deus está dizendo: não temas, não temas, não temas em devolver o dízimo a Deus, que Ele vai tirar o devorador da tua casa. Não temas em fazer ofertas ao Senhor com alegria no teu coração, porque Ele vai fazer essa semente multiplicar. É Bíblia. Não temas vir à casa de Deus, porque vai chegar em casa e vai ter tribulação, vai ter perseguição, porque aqui você aprende, você recebe bênçãos, você recebe Deus na sua vida. Aqui você encontra pelo menos 2 horas de paz. Passa um dia cheio, ouvindo muitas coisas. Chega aqui, é louvor, é uma paz, que às vezes você nem quer voltar para sua casa. Então, essa é a palavra da sua prosperidade hoje. Não temas. Eu descobri que essa expressão existe 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Então, para quem você vai temer? O que você está temendo agora? Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos do 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se
nós somos mais do que vencedores, se nós não temos que temer nada disso, nós seremos prósperos. Seremos prósperos com nossa família, orando com nossa família, falando de Jesus para a nossa família. Falando, quer ter uma vida melhor com o seu vizinho, não tenha temor de falar com ele de Jesus. Não tenha temor de colocar um louvor na tua casa do jeito que você colocava um rock, um funk, um forró, não sei o que você ouvia antes. Não tenha temor de ser para Jesus o que você era quando você não tinha Jesus na sua vida. Faça para Jesus do mesmo jeito que você fazia fora. Quando a gente vem, a gente fica com medo, a gente fica com temor de fazer as coisas, porque não, agora eu sou crente, agora eu sou santo, então eu não posso mais ficar rindo. Pelo contrário, agora que você tem que sorrir para todo mundo, cumprimentar todo mundo. Não tem que ter medo de olhar para alguém e falar a paz do Senhor. Porque se aquela pessoa não te falar amém, falar obrigado, ou não te falar nada, se ela não receber, a paz volta para você. Não tem que ter vergonha de falar de Jesus para ninguém, com medo de, não vão me achar careta, vão falar que eu estou fanático. Mas a gente é fanático, a gente leva nome de louco, porque a gente acredita num Deus que morreu por amor a gente, num Deus que entregou o seu filho, o seu único filho, por amor da gente, que a gente não dá valor nenhum. E a gente não fala dele para os nossos filhos, a gente não fala para os nossos pais, a gente não fala para o marido, para o vizinho, para a esposa, para a namorada. Mas se fosse um ator, um cantor, estaria falando. Não temos que temer, vamos fazer. Olha só, está escrito em Isaías 43, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Senhor comprou você, o Senhor me comprou, Ele nos chamou pelo nome. Olha quantas pessoas existem no mundo, e Ele te conhece pelo seu nome. Vai temer o quê? Não temas. Não temas. Vem para a igreja, fala de Deus no teu trabalho, fala de Deus na tua escola, no teu curso, com os teus vizinhos. Não temas de vir para a igreja, deixar o problema na tua casa. Você vai voltar, o problema vai estar lá, mas você vai estar mais forte para poder enfrentar ele. A palavra de hoje é essa. Não temas. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade.